Olá pessoal, estamos aqui novamente, desta vez, para ver o artigo de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisa, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Características: esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, dentre outros. São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem, como a redundância e a ambiguidade. É notório a presença de termos técnicos da área, essenciais à linguagem científica, e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão, internet, blog, websites. Como já sabido, estando nós inseridos em meio a uma esfera social, privilegiadamente compartilhamos com os mais variados gêneros textuais, assim materializados por meio das mais diversas circunstâncias comunicativas. Todos eles dotados de finalidade discursiva distintas, seja para relatar acerca de um fato vivenciado, instruir sobre um determinado procedimento, expressar opiniões acerca de um referido assunto, convencer o interlocutor a respeito de um dado assunto, dentre uma série de outras pretensões. De forma específica, o presente artigo enfatiza os traços peculiares de uma modalidade também constituinte deste gênero, ou assim denominado texto de divulgação científica. Este, por sua vez, se constitui de um discurso relacionado a conhecimentos de ordem científica, adquiridos mediante a constatação de novos fatos e evidências, face ao dinamismo pelo qual perpassa a própria ciência da atualidade. Que se refere à estrutura, o modelo em questão não possui uma forma rígida, visto que depende muito do assunto e de outros fatores ligados à situação comunicativa, como, por exemplo, de quem produz, para que público se destina, com que finalidade é divulgado e em que veículo de comunicação é retratado, em que momento histórico é redigido, dentre outros.
Contudo, geralmente, nos dois primeiros parágrafos, o emissor expõe sua ideia principal, desenvolvendo-a nos parágrafos subsequentes por intermédio de exemplos, de comparações, por intermédio de dados estatísticos, de relações de causa e efeito e etc. Tais postulados inferem que se trate de uma linguagem adequada para o padrão formal da linguagem, prevalecendo, portanto, a impessoalidade por parte do emissor. Com vista à materialização desse conhecimento acerca do assunto em evidência, ocupe-nos diante da observação de um exemplo que o representa. Buraco da camada de ozônio se manteve estável nos últimos 10 anos, com agências internacionais. A camada de ozônio, o escudo que protege a vida na Terra dos níveis nocivos de radiação ultravioleta, manteve-se estável na última década, conforme estudos elaborados pela Organização Mundial de Meteorologia, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, divulgado nesta quinta-feira. Meias antibióticas podem estimular a emissão de gases estufa. O buraco da camada de ozônio fria na Antártica mostra relatório. Ozônio retém frio na Antártica, mostra relatório. Por esta avaliação científica sobre a camada de ozônio feita neste ano, a primeira atualização em 4 anos sobre o assunto, a aplicação do Protocolo de Montreal impediu um esgotamento maior da camada de ozônio e, ao mesmo tempo, apresentou valiosos benefícios secundários ao mitigar a mudança climática. O protocolo que regula o uso do CFC, clorofluorcarboneto, foi aprovado em 1987 por cerca de 100 países. Os analistas preveem que, exceto nas regiões polares, a camada de ozônio se recupere antes de meados deste século, alcançando os níveis registrados antes de 1980. Na Antártida, porém, onde o buraco na camada de ozônio é grande, a recuperação será mais demorada e deve ocorrer somente no fim do século XXI. Na última década, o ozônio em nível global e nas regiões do Ártico e da Antártica não estão mais diminuindo, mas também não estão aumentando, salienta o estudo. Fonte: Folha de São Paulo, 16/9/2010. Texto de divulgação científica. Cientistas descobrem como reciclar plásticos em combustível. Vamos analisar o texto e compreender um pouco mais sobre o texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica, como o próprio nome diz, é aquele que tem a finalidade de popularizar a ciência, ou seja, difundir ao público leigo não especializado descobertas feitas a partir de experimentos, estudos científicos. No que se refere à estrutura, o texto de divulgação científica é maleável. É preciso rapidamente focalizar o que foi descoberto. Quem descobriu? Como descobriu? Quando descobriu? Onde descobriu? Para quê? Com que ênfase? E o que foi descoberto? E a importância para quê da descoberta? O texto é escrito em terceira pessoa, com linguagem simples, vez que pretende divulgar e esclarecer aspectos científicos, principalmente ao público não especializado, como já anotado. Há título e subtítulo para que, desde o início, seja definido o que vai divulgar.
Atualmente, a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação: documentário de televisão, revistas de divulgação científica, artigos em periódicos, websites, blog. Existem, inclusive, canais de televisão dedicados exclusivamente à divulgação científica, tais como o Discovery Channel e o National Geographic Channel. Cientistas descobrem como reciclar plástico em combustível. Um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América, e do Instituto de Química Orgânica de Xangai, na China, descobriram como dissolver fortes laços de plásticos de polietileno, a forma mais comum comercialmente disponível de plástico, para gerar combustível e outros produtos, informa Vanessa Barbosa, da Exame.com. A técnica inovadora baseia-se no uso de alcalinos ou parafinas, um tipo específico de moléculas de hidrocarboneto, para romper as cadeias químicas do polímero e transformá-lo em novos compostos úteis, como combustível líquido e cera de uso industrial. Não é de hoje que os cientistas têm procurado reciclar lixo plástico, mas a maior parte dos métodos é tóxico e demanda grande quantidade de energia. Uma abordagem comum, por exemplo, inclui o uso de produtos químicos cáusticos e aquecimento a mais de 300 graus Celsius para quebrar as ligações químicas dos polímeros. Nessa técnica recém-descoberta, porém, a equipe degrada plásticos de forma mais suave, mais eficiente, através de um processo conhecido como metátese, cruzada com alcano. As substâncias necessárias para o novo método são subprodutos da refinação de petróleo facilmente disponíveis. Todos os dias, milhares de toneladas de garrafas, embalagens e sacolas plásticas terminam em aterros sanitários, onde demoram centenas de anos para desaparecer e, não raro, polui os oceanos com efeitos assustadores sobre a vida marinha. É isso aí, pessoal. A nova pesquisa publicada na revista científica Science Advances, Todos os dias, milhares de toneladas de garrafa, embalagens e sacolas plásticas terminam em aterros sanitários, onde demoram centenas de anos para desaparecer. E, não raro, polui os oceanos com efeitos assustadores sobre a vida marinha. A nova pesquisa publicada na revista científica Science Advances aponta que todo esse resíduo plástico poderia ganhar vida nova. É isso aí, pessoal. Após aqui a apresentação da estrutura de um texto de divulgação científica, deu para perceber como é que é a estrutura, como se constrói, qual a intenção comunicativa do texto, onde, quando, porquê, para quem é o público-alvo e qual a intenção do texto, entre outras. Ou seja, tem como responder muitas questões do livro. Então, veja aí, faça as questões que você conseguirem fazer no livro e, a posterior, a gente resolve o restante das questões. Até mais, fica com Deus.